Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal com a quinta aula da matéria de automação industrial. Então, recapitulando, na última aula a gente viu topologia de redes. Ainda dentro do assunto, de redes industriais, a gente viu topologia de redes, vimos redes de difusão e redes ponto a ponto, e as concepções dessas redes, a forma em que elas estão organizadas. E aí nós vemos os tipos de enlace, em anel, em estrela, tipo árvore, malha, barramento, satélite e rádio. Ainda continuando dentro desse assunto de redes industriais, hoje nós vamos adentrar no assunto, no subtópico de protocolos de comunicação. Os protocolos de comunicação, eles estabelecem as regras de como o processo de comunicação deve ocorrer para viabilizar de forma organizada a comunicação entre diferentes computadores de uma rede. Então, nós vamos ter diferentes computadores, esses computadores precisam se comunicar entre si e eles vão utilizar um protocolo de comunicação. E existem diversos protocolos utilizados no mercado. Aí estou trazendo para vocês alguns desses protocolos, como o protocolo HART, o Interbus, CAN-Open, DeviceNet, Profinet, Modbus, entre outros, certo? Protocolos de comunicação, ao serem utilizados, eles vão estar definindo alguns aspectos das redes, tá? Porque eles precisam ser compatíveis com esses aspectos. Então, eles vão estar definindo esses aspectos, porque se não houver uma compatibilidade, eles não podem ser utilizados, certo? Então, são os tipos de cabo de ligação, o comprimento, que é a distância da ponta até o final do cabo, os tipos de conectores que são utilizados, os métodos de acesso ao meio, tamanhos de pacotes que podem ser enviados, os pacotes que são os pedaços de informação, o encaminhamento, como é feito esse encaminhamento, detecção e correção de erros, retransmissões, compatibilidade entre sistemas. Existem diversos protocolos de comunicação. Eu citei alguns para vocês anteriormente, mas existem diversos tipos, certo? E cada protocolo vai ser mais adequado a uma dada característica de uma rede de comunicação. E os protocolos, eles podem estar trabalhando em conjunto, certo? Esse trabalho de interação entre diferentes tipos de protocolos é conhecido como pilha de protocolos. Uma das mais conhecidas pilhas de protocolo é o protocolo TCP/IP, que é o protocolo utilizado na comunicação na internet, certo? Eu estou trazendo dois exemplos aí para vocês, que é o TCP/IP e o IPX/SPX, certo? São protocolos utilizados na parte da internet. Então, aqui eu trouxe um esquema de como é a comunicação entre os computadores, Nós temos um passo a passo, que é realizado por um computador que está enviando uma mensagem, que é o transmissor, e ele vai enviar essa mensagem para um computador, um dispositivo que vai ser o receptor. Aí nós temos a mensagem, é necessário que haja um meio para estar levando essa mensagem, vai ter o passo a passo para o envio e o passo a passo para o recebimento e decodificação dessa mensagem, certo? Então, quais são essas etapas? O computador de origem, aquele que vai estar enviando a mensagem, os passo a passo. Os dados devem ser divididos em pequenos pedaços, os pacotes, para facilitar a sua manipulação. As informações de endereçamento são adicionadas para que o computador destino possa ser localizado na rede. Os dados são preparados para o envio pela placa de rede e finalmente são lançados no meio de transmissão. Existem diferentes meios de transmissão, certo? Os pacotes chegam através do meio físico e são lidos pelo computador. O computador aqui no caso é o receptor. Etapas no computador de destino. As informações de endereçamento são removidas dos pacotes, que são rearranjados e reunidos, ou seja, o computador de origem ele vai ter uma mensagem, ele vai fragmentar essa mensagem em pequenos pedaços chamados pacotes, E aí ele vai estar enviando para o computador destino. Esse computador destino vai pegar esses pacotes, que são endereçados, destinados para eles,
e aí ele vai estar tirando essas informações dos pacotes e vai estar rearranjando, ordenando essas pacotes, juntando e ordenando essas informações, certo? Os pacotes já reunidos na forma de dados originais são enviados para a aplicação que esteja sendo executada no computador, nesse caso o computador destino, que recebeu a mensagem. Os protocolos baseiam-se nas camadas do modelo OSI, sendo que a camada na qual o protocolo trabalha descreve essa função. Modelo OSI. Mas o que seria esse modelo OSI? Inicialmente, cada fabricante desenvolveu sua arquitetura de comunicação entre os dispositivos, certo? Para que seus dispositivos pudessem estar se comunicando um com o outro. Essas redes eram chamadas de redes proprietárias. Por quê? Porque eram controladas por apenas uma entidade, o desenvolvedor. Quem desenvolveu o sistema era que fazia o controle dessa comunicação. Mas aí houve um desenvolvimento da computação e com esse desenvolvimento dos computadores houve uma grande demanda pela interconexão entre os dispositivos de rede, certo? O que gerou uma busca na padronização das redes. E aí surgiu o modelo OSI. Esse modelo OSI foi uma tentativa de estar padronizando as redes e foi uma tentativa que deu certo. No ano de 1978, a fim de padronizar o sistema de comunicação de dados das redes, a ISO, International Organization for Standardization, definiu um modelo de referência, um modelo de comunicação, um modelo para protocolos de comunicação, certo? O padrão estabelecido foi denominado RM-OSI, por isso, modelo OSI. OSI, Open System Interconnection Reference Model, certo? Seu objetivo é fornecer uma base comum para permitir o desenvolvimento coordenado de padrões para interconexão de sistemas. Ou seja, você tem um modelo e os protocolos de comunicação que forem criados vão buscar estar obedecendo esse modelo. Então, você tem um padrão, uma referência para todos os protocolos que forem criados estarem seguindo esse mesmo modelo, certo? E esse modelo, o modelo OSI, ele foi definido em 7 camadas, tá? Quais são essas 7 camadas? A camada física, a de enlace, a de rede, a de transporte, a de sessão, a de apresentação e a de aplicação. Vamos agora ver detalhadamente cada uma dessas camadas. Primeira camada, camada física, compreende as especificações de hardware. São a parte física do computador, né? Os eletrônicos, os meios mecânicos, elétricos, etc., respeitando as especificações de padrões internacionais. Nessa camada se estabelece a transmissão de bits, a definição de níveis de tensão, duração de um bit, taxa de transmissão, se a transmissão é mono ou bidirecional, half ou full duplex, né? Tipos de conectores que serão utilizados, entre outros aspectos voltados para a parte de hardware. A camada 2 é a camada de enlace, responsável pelo acesso lógico ao ambiente físico, como transmissão, detecção e correção de erros, né? Transmissão de dados, detecção e correção de erros, criação de limites dos quadros, reconhecimento do início e do fim de um quadro. Nessa etapa, são criados números sequenciais do lado da transmissão e recepção, a fim de promover a validação das mensagens, certo? Camada de rede, controla o tráfego e roteamento dos dados na rede, evita o congestionamento de dados, ela que faz o controle ali, né? Imagine um semáforo, né? Você está ali, permite a passagem ou não do fluxo ali dos carros. Então, basicamente isso. Permite conexão de redes heterogêneas, também faz a tradução de protocolos, endereçamento, conformação dos tamanhos dos pacotes, certo? Camada 4, a camada de transporte, controla a transparência dos dados e transmissões, a transferência dos dados e das transmissões, o que depende do protocolo utilizado, né? Essa forma como ela vai fazer a transferência e transmissão dos dados vai variar de acordo com o protocolo. Divide a mensagem em pedaços menores e envia a camada de rede e remonta no destino. Se lembra que a gente estava falando dos pacotes? Então, essa etapa, né, a camada de transporte, é responsável por isso.
dividir a mensagem e enviar para o computador destino, e lá essa mensagem vai ser remontada, certo? Fornece uma transmissão realmente confiável, responsável por isso, ó. Evita que pacotes sejam perdidos ou cheguem fora de sequência da sequência original da transmissão. Função que o nível de rede não consegue garantir, né? Então, essa camada de transporte ela é responsável por isso. Dividir, enviar e reorganizar, o que transmite, o que vai fazer com que essa mensagem seja enviada de uma forma confiável. Camada de seção, a camada número 5, oferece mecanismos que permitem estruturar os circuitos oferecidos pelo nível de transporte. Então, ela vai estar dando esses mecanismos, né, para estruturar o nível de transporte, como, por exemplo, gerenciamento de token, com o intuito de fornecer um serviço de intercâmbio de informações, half duplex, ou half duplex e um circuito duplex, esse exemplo, né? Você está gerenciando o intercâmbio de informações. Um ponto de sincronização, o que é isso? Permitir a retomada da transmissão de dados muito extenso. Então, você vai enviar um dado muito extenso. Ele permite que volte a transmitir do último ponto de sincronização, tá bom? Sexta camada, a camada de apresentação. Sua função é realizar transformações adequadas nos dados antes do envio para a camada de sessão. Transfere informações de um software de aplicação para um sistema operacional. Realiza transformações como o quê? Compressão de dados, criptografia, conversão de padrão de terminais e arquivos para padrões de rede, né? Então ele vai estar fazendo essas conversões, essas transformações nos arquivos, tá bom? E a sétima camada, a camada de aplicação, é representada pelo usuário final. Oferece aos processos de aplicação os meios para que eles utilizem os recursos OSI, né, do modelo OSI. Define as funções de gerência e mecanismos de suporte à construção de aplicações distribuídas. Exemplo, um terminal virtual, a poder fazer a transferência de arquivo, né? O correio eletrônico está utilizando esses recursos, né? Representado pelo usuário final, está permitindo estar utilizando esses recursos, certo? E para o envio das mensagens desses protocolos de comunicação que a gente viu aí, é necessário que haja um meio de transmissão. O meio de transmissão são as diferentes formas em que você pode estar conectando esses dispositivos. Esse dispositivo pode ser conectado de uma forma física, né, por meio de cabos, ou então por meio sem fio, um meio wireless. E aí nós temos diversos tipos de cabos que são utilizados para conexão, como cabo TP, cabo STP, cabo coaxial, cabo paralelo, um cabo de fibra ótica, tá? Podem estar sendo utilizados para estar enviando e transmitindo e recebendo informações. E também pode estar sendo utilizado uma rede sem fio, uma rede Wi-Fi, uma rede Bluetooth, certo? Então, chegamos ao final da nossa aula e eu estou passando uma atividade para vocês. Quanto ao que a gente viu hoje, certo, pessoal? Quanto a protocolos de comunicação e assuntos afins referentes ao protocolo de comunicação, eu quero que vocês definam esses termos aí, certo? Vocês vão definir os termos e logo após a definição vocês vão dando exemplo, certo? Eu quero de uma forma separada. Você define e depois dá o exemplo de utilização desses termos, certo? Protocolo TCP, IP, protocolo IPX, SPX eu citei em aula, tá? Vocês vão estar definindo e dando exemplos. Transmissão simplex, transmissão half duplex, transmissão full duplex, o que é isso? Vocês vão dizer e vão dar um exemplo. E os tipos de cabo que também foram citados na aula, certo? Vocês vão dar uma aplicação para a parte de comunicação, certo? Um cabo UTP, um cabo STP, um cabo coaxial, um cabo paralelo e um cabo de fibra ótica. Então nós vamos estar aí com essa atividadezinha, certo? Vocês vão estar me entregando na data combinada. E é isso aí, pessoal. Foi um prazer fazer mais uma aula aqui para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. É isso.